Olá, iluminados! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o livro Conversando com Deus. Esse é um livro maravilhoso, gente, que eu recomendo para vocês estarem lendo. É um livro de 3 volumes, Conversando com Deus 1, Conversando com Deus 2 e Conversando com Deus 3. É um diálogo onde o autor, Niels Donald, ele estava em um conflito interno. Ele estava questionando a vida, questionando os problemas dele, questionamentos que todo mundo tem ao longo da vida, porque todo mundo passa por dificuldade e conforme a gente vai passando por algumas dificuldades na nossa vida, a gente vai se questionando por que aquela dificuldade, aquele momento, ele permanece, né? Porque a gente passa por várias dificuldades na vida, a gente não está isento de não passar por problemas. Mas às vezes alguns problemas, a gente se recupera mais rápido, a gente encontra algumas soluções e tem ciclos que se repetem muito na nossa vida. Sempre a mesma questão, ano vem, ano vai, passa o ano, entra ano e sempre aquela mesma dificuldade, é como se fosse um loop infinito e aquilo não consegue, a gente não consegue sair daquilo, sair de uma solução, achar uma solução, né? E o autor do livro, ele estava encontrando muitas dificuldades na vida dele em questões de relacionamentos, questões financeiras, questionamentos internos sobre a vida dele e sobre o mundo também, porque ele via o mundo de uma forma de muita dificuldade. Então, por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas têm fome? Por que as coisas acontecem assim, de tal jeito? Por que eu não consigo prosperar? E todas essas perguntas, ele não foi achando respostas para essas perguntas, porque chega um momento que a gente vai questionar muitas coisas da nossa vida e a gente não vai ter as respostas. Então ele resolveu fazer o quê? Perguntar para Deus. Só que em vez dele fazer uma oração, ele tinha costume de escrever muitas cartas. Ele escrevia muitas cartas como se fosse para outras pessoas. Tipo, como você tá com muito pensamento na cabeça, vou pegar uma caneta aqui e vou estar escrevendo para ver se esvazia um pouco a minha cabeça e escrever cartas. Então ele tinha esse costume. O que aconteceu que nesse momento da vida dele, onde ele tinha muito questionamento, que ele não estava mais achando as respostas e as soluções, ele acabou pegando e falando assim: bom, eu vou escrever uma carta, mas dessa vez eu vou escrever uma carta para Deus. E aí ele pegou o papel, a caneta, sentou e começou a escrever toda a indignação dele sobre a vida, todas as frustrações, todos os problemas, todos os questionamentos. E naquele momento que ele começou a colocar tudo aquilo ali naquele papel, naquela carta, ele sentiu como se a mão dele não soltasse a caneta e ele fosse conduzido a escrever as respostas daquela carta que ele estava fazendo. E as respostas ali dadas seria por Deus. Chega numa parte do livro que ele questiona: se isso tudo foi imaginação da minha mente? E aí o livro vai dando as respostas para ele. Enfim, é um livro maravilhoso. É um livro muito longo, de que são 3 volumes. Eu li o primeiro, mas vale a pena a leitura. Não vai dar para mim estar falando do livro todinho, porque são assuntos muito complexos, né? E de explicações que a pessoa tem que estar lendo para poder pegar todos os detalhes ali. Mas nesse vídeo eu fiz algumas anotações aqui e nesse vídeo eu vou estar falando vou estar lendo aqui as anotações que eu fiz, que eu achei mais importante, né, e dando uma explicação assim do meu ponto de vista, né, de algumas coisas que eu achei bem interessante no livro, tá? Então, a primeira pergunta que ele faz, o autor faz ali no livro, é uma pergunta que uma dúvida que ele tinha, que ele queria uma resposta e que muita gente tem. É um livro bom já por causa disso, porque são perguntas que a maioria das pessoas com certeza tem. E ali há respostas maravilhosas para essas perguntas. Então ele queria saber como que Deus se comunicava com as pessoas e com quem ele se comunicava. Se era com todo mundo, se tinha pessoas especiais. E aí Deus
começou a explicar, né, o processo de comunicação, de como Deus se comunica. Aí no livro, Deus explica assim, né, descreve assim para ele. Deus explica que fala com todo mundo, o tempo todo. Ele sempre se comunica com as pessoas, mas poucas escutam. Ele não usa o termo falar, mas sim comunicar, que é mais exato. Quando usamos o termo falar, enfrentamos imediatamente a limitação das palavras. Por isso, Deus não se comunica apenas através de palavras. Ele disse que raramente faz isso e que a forma mais comum de comunicação é através dos sentimentos. O sentimento é a linguagem da alma. Se quer saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes é difícil descobrir os sentimentos e mais difícil admiti-los. Porém, oculto em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com esses sentimentos. Então aqui Deus está explicando para ele que ele fala com todo mundo, que não há exceção, né? Não existem pessoas especiais, privilegiadas para se comunicar com Deus, e que ele usa o sentimento, né, para poder se comunicar com as pessoas. A gente tem muitos sentimentos, né? E aqui a dificuldade seria discernir qual é um sentimento que vem de Deus e qual não vem, né? Aí ele continua: Deus disse que também se comunica através do pensamento. Pensamentos e sentimentos não são a mesma coisa. Quando ele se comunica através do pensamento, frequentemente usa imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são mais eficazes do que palavras como meio de comunicação. Deus fala muito que ele não se comunica por palavra. A palavra, ela tem limitações, né? Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, então tem questões de traduções também, linguagem. Então os sentimentos, pensamentos com forma de figura é a comunicação mais comum. Além de pensamentos e sentimentos, ele também usa o veículo da experiência como um importante comunicador. Quando o sentimento, o pensamento e as experiências falham, ele usa palavras. Então a comunicação é basicamente através de sentimentos, né, pensamentos e experiências. Experiências que a pessoa passa, né? Deus explica que as palavras são um comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação e compreensão, porque as palavras são apenas expressões orais, ruídos, que representam sentimentos, pensamentos e experiências. Símbolos não são a verdadeira coisa real. As palavras ajudam você a entender algo. A experiência lhe permite saber. Então aqui é o seguinte, gente, quando uma pessoa fala alguma coisa pra você, você entende. Quando você vive aquilo, você sabe, né? E aqui quando ele diz, ele não usa palavras, porque as palavras ajudam você a entender algo e a experiência lhe permite saber, é isso que ele está dizendo. Que como que ele prefere dar uma experiência para você passar e saber de algo do que te falar as coisas, né? E ele continua: esses são os meios por qual Deus se comunica, mas não são métodos. Ele explica aqui que não são métodos, porque nem todos os pensamentos e sentimentos e nem todas as experiências de vida e palavras vêm de mim. Nem todas as palavras e sentimentos vêm de Deus, né? Muitas palavras foram proferidas por outros em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causas que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas, né? O desafio é discernimento. A dificuldade é saber a definição entre as mensagens de Deus e os dados de outras fontes. Aqui já está muito bem explicado, né, gente? Que ele tem a comunicação através de sentimento, pensamento, experiência de vida, mas palavra, né? Mas nem toda palavra foi falada por ele, nem todo sentimento vem dele, nem toda a experiência foi causada por ele. Então, a dificuldade é a gente saber
quais pensamentos, quais sentimentos e quais experiências de vida a gente está passando hoje que vem de Deus, que são recados de Deus, que são mensagens divinas. Ele deixa também no livro, que eu vou ler mais pra frente, diretrizes pra gente saber como discernir o que é de Deus e o que não é. Né? Então a gente tem que estar muito bem ligado, conectado com Deus, para estar sabendo quais os pensamentos são de fonte divina, quais os sentimentos que a gente tem que são do Criador e qual experiência a gente está vivendo que vem de Deus, né? É que nem ele fala no livro mesmo, a gente tem que ter discernimento. Essa é a dificuldade. O que vem de Deus, ele continua, é sempre seu pensamento mais elevado, a sua palavra mais clara e seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é mais alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é a verdadeira, e o sentimento mais nobre é sempre aquele que é chamado de amor. Alegria, amor e verdade. Com essas orientações é possível determinar quais mensagens são de Deus e quais vêm de outras fontes. Então ele deixa aqui, né, as orientações para a gente saber quais são os nossos sentimentos, nossos pensamentos que advêm de Deus. Deus diz que se comunica com todas as pessoas, né? O autor perguntou com quem o Senhor se comunica, só com pessoas especiais ou com todo mundo? Como é que funciona essa comunicação? Né? Já que ele tinha expressado os meios, ele queria saber com quem era. Aí Deus disse que ele se comunica com todas as pessoas, e todas as pessoas e ocasiões são especiais. E umas não são mais especiais do que as outras, mas muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais apenas com pessoas especiais, né? E isso tira delas a responsabilidade de ouvir e captar a mensagem dele, permitindo aceitar a palavra de outras pessoas para o mundo. Então aqui ele se comunica com todo mundo, e não tem ocasião especial e nem pessoas especiais. Mas existem pessoas que acreditam que Deus não fala com todo mundo, que ele não fala com ela, que só fala com pessoas especiais, pessoas, né, que não tem pecado. E nessa questão, pelas pessoas pensar assim, elas preferem ouvir o que outras pessoas disseram. Alguém chegar e falar assim, Deus me falou isso, isso, isso. Deus fala para todo mundo. Entendeu? Não tem pessoas especiais, ocasiões especiais. Ele fala comigo, ele pode falar com você, pode falar com outro. Resumindo, Deus não manda recado. Ele fala direto. Mas por muitas pessoas acreditar que elas não são dignas de conversar com Deus, elas acreditam que Deus não fala com elas e preferem ouvir o que outras pessoas ouviram que Deus disseram. Então, tipo, alguém chega e fala assim, Deus me falou isso, não sei o que, não sei o que. As pessoas, elas preferem ouvir da boca de outras pessoas o que Deus disse do que elas mesmas se conectar com Deus e ouvir o que Deus tem para falar com elas sobre a vida delas. E elas tiram essa responsabilidade de cima delas, né? Elas não têm propensões a me ouvir, né? Deus dizendo, disse Deus, porque concluíram que tais pessoas me ouviram todas as minhas opiniões sobre todos os assuntos e têm a elas para darem atenção. Mas ouvindo o que outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Aí o autor, ele perguntou assim, por que Deus não se revela em aparência? Agora esse vídeo está ficando muito longo e a gente vai deixar esse assunto pro próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem like, curtam, comentam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, quem estiver gostando e quiser comprar um livro, né, para poder ler tudo na íntegra, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, na descrição. É só clicar, tá bom? Um beijo e até a próxima.